Nesse vídeo nós vamos falar do Arduino Uno R4 Wi-Fi. Essa plaquinha, ela é uma plaquinha cheia de novidades, com muita coisa para o seu projeto, cheia de tecnologia. Já vou explicar o porquê. Vamos comparar com o Arduino R3 e conhecer juntos o que será que a gente tem de bacana nessa placa. Preparado? Então vamos lá, vem comigo! Pois é, pessoal, nessa placa eu falei que nós temos aqui um 2 em 1, porque eu já vou começar com o que eu diria que é o mais interessante dessa placa. Ela tem dois microcontroladores. Ela tem um microcontrolador do próprio Arduino, que também não é o ATmega 328, como o Arduino Uno R3 não, hein? É um ARM Cortex M4, é um microcontrolador com muito mais recurso. E, além disso, nós temos também, embutido na placa, um ESP32S3. Olha aqui, olhando a placa mais de perto, nós vemos aqui em cima o microcontrolador, o ARM Cortex, e aqui, olha só, o ESP32S3. Bacana, né? Nós temos algumas outras características também, como o display de LEDs, é uma matriz de LEDs, semelhante com o microbit, né, que já vem também embutido na placa um display de LED, mas nesse nós temos mais LEDs, é uma matriz maior, que em termos de tamanho ocupa, eu diria, o mesmo espaço, mas a gente acaba tendo uma resolução melhor. E, além disso, nós temos aqui o conector mais moderno, no padrão USB-C, e algumas outras características também que a gente vai falar. Temos aqui um conector para alimentação, né, para bateria, e além disso, vamos então entender juntos o que nós vamos encontrar nessa placa. Primeiro, falando de características. Olha só, vamos dar uma olhadinha lá no site, tá? Aqui no site do Arduino a gente já encontra que nós temos duas versões. Nós temos o Arduino Uno R4 Wi-Fi, exatamente a que nós vamos ver hoje, mas temos uma versão mais simples, que é o Uno R4 Minima. Tá? Ou seja, a grande diferença é não ter, nesse mais simples, o ESP32 e também não temos o display. Mas temos aqui o ARM Cortex M4. Tá? Então, mesmo o Uno R4 Minima, ele acaba sendo um modelo mais atual, com mais recursos, ou seja, um microcontrolador mais moderno, com mais memória e mais rápido do que o R3. Então, olha só, vamos falar de velocidade. Tá? Velocidade, no R3, né, nós temos aqui a velocidade de 16 MHz. E de memória, nós temos 2K de memória para o funcionamento do programa e 32K de memória para gravar o programa, né? A memória flash. Temos também aqui a EEPROM mais 1K. Isso é o que nós temos no Uno, né? O Uno tradicional, que inclusive nós aqui no canal Brincando com Ideias, a gente usa o Uno para a maioria dos projetos. Se você está começando com Arduino, eu recomendo você usar exatamente o R3. Tá? Procura o Uno R3, ele tem inclusive placas disponíveis no mercado, não precisa ser original, tá bom? Qualquer placa compatível, no mesmo formato, vai servir para você aprender tranquilamente. Tudo isso que eu estou falando que nós vamos encontrar no R4 de melhor, tá? Não precisa para você começar, tá bom? Para você aprender Arduino não precisa. Sinceramente, é uma dica que eu dou aqui, assim, de amigo. Não precisa investir mais. Falando nisso, vamos falar de preço. Tá? De preço, o que nós temos relacionado a essas plaquinhas? Exatamente essa placa. Hoje, aos dias de hoje, aqui no Brasil, você encontra uma placa dessa na faixa de R$300. E encontra em lojas aqui no Brasil, tá bom? Lá na Europa,
se você for comprar, sai muito mais barato, está na faixa de 30 euros. Veja só aqui no próprio site original Arduino, a gente vê essa placa. Não, desculpem, esse é o R3, espera aí, deixa eu ver o R4, olha aqui, 30 euros, tá vendo? Inclusive lá na Europa, o preço é muito parecido, olha só, né? 29, 30, já o R4, 30 e 50. O Wi-Fi, olha só, muito pouca diferença. E no Brasil a gente tem sim uma diferença maior, tá? Então uma R4 Wi-Fi, essa top de linha, você encontra na faixa de R$300. Aquela, o R4 mínima, você encontra na faixa de uns R$200. Claro que isso aos dias de hoje, a gente não sabe como que vai ser quando você estiver assistindo esse vídeo. Já um Arduino Uno R3, um genérico, não original da marca Arduino, mas também do mesmo modelo, mesmo formato, com as mesmas características e com chips dos mesmos fabricantes, você encontra aí na faixa de R$60, tá? R$80, tá? Um original é capaz de você encontrar mesmo aí na faixa de uns R$200, se é que encontra aqui no Brasil, tá bom? De repente você só vai encontrar lá fora. Mas, de novo, repetindo, para aprender não precisa de placas originais e comece pelo Arduino Uno R3. Voltando aqui para as características, então vamos agora comparar com o R4. Olha só, o R4 nós temos, em termos de memória, olha lá, temos 2 processadores, né? Tem o ESP aqui também. Então, o R4, esse Wi-Fi, ele tem 256K de memória flash e 32 de memória RAM. Já é bastante, não é não? Olha lá, o R3 de memória flash tem 32 e o R4 de memória flash tem 256. De memória RAM, ele tem 2K e o R4 tem 32K. Bastante mais memória, então se você está fazendo um projeto mais elaborado, é interessante considerar essa placa. Principalmente se você for usar o Wi-Fi, tá? Então fica a dica que para você usar recursos de internet, você acaba muitas vezes usando muito texto e isso ocupa muita memória para um microcontrolador. Tá? Então faz toda a diferença ter uma placa com mais memória. Só que olha que interessante, aqui nós temos inclusive o segundo microcontrolador, que é o ESP32, e aqui temos ainda mais memória. Olha só, memória ROM, né? Seria 384K e a RAM temos aqui 512K. Muito mais memória, não é não? E a velocidade? Tá, olha só, a velocidade do próprio Arduino, né, ali do ARM Cortex, é de 48 MHz, comparado aos 16. Então, olha, vou também dar a minha opinião sobre essa diferença de velocidade. Para muitos projetos, se você está começando, se você está fazendo projetos, né, o primeiro projeto ou algo simples, e simples é já alguma automação, ou seja, aqui no canal Brincando com Ideias, sinceramente, em todos os projetos que a gente já fez, não sentimos necessidade de mais do que 16 MHz. Tá? Lógico que, se você for fazer um projeto mais elaborado, por exemplo, um robô para competição, onde você quer realmente ter um processamento, né, e uma competição em que o tempo conta, então ali é interessante você pensar em uma velocidade um pouco maior, tá? Mas aí vai depender também da sua programação, se você vai aproveitar essa velocidade. Então, no caso do R4, nós temos 48 MHz e não para por aí, né? Sendo que a gente tem também um ESP32, que você tem até 240 MHz. O ESP32 é muito rápido. Ele tem até 2 núcleos, mas aí vai também para uma programação avançada, para você usar todos esses recursos. Muitas vezes, se você for ficar ali na programação básica, usando recursos já disponíveis na programação, recursos do próprio Arduino, né, as bibliotecas, os comandos, você vai acabar não fazendo uso de toda essa velocidade.
tá? Então, aquilo que roda numa determinada velocidade não quer dizer que simplesmente trocar de placa de microcontrolador já vai rodar mais rápido, tá? Porque de repente a sua programação não fará uso de todo esse recurso da placa, do microcontrolador. Então, essas são as comparações. Agora vamos para algumas características interessantes que a gente vai até testar aqui. Uma delas é o display. Então, para mostrar o display, eu vou instalar a placa, vamos carregar algum sketch aqui com o display. Então, olha só, vou compartilhar com vocês aqui a minha IDE. Essa é a IDE. Primeiro que a gente precisa fazer é claro, né? Vamos aqui conectar a placa no computador. Está lá, está conectado. E nós vamos agora selecionar aqui a placa. Só que ele já reconheceu, tá vendo? Tem um Arduino Uno R4 aqui na COM6, mas essa placa, o R4 ainda não está instalado aqui. Então vamos lá em Tools, Board e aqui, ó, Board Manager. E vamos instalar. Tá? Vamos instalar, vamos procurar aqui por R4, só digitar aqui R4. Já trouxe, tá vendo? Install. A versão atual que eu tenho é a 1.2.0. Vamos instalar. Ele vai levar um tempinho aqui, não, nada muita coisa, nada muito complicado. E com isso a gente já tem a placa instalada. Olha, já instalou com sucesso. Podemos fechar essa tela. E agora, se a gente vem aqui em Tools, olha lá, Board, a gente já vai encontrar, olha, Uno R4 Boards. E aqui eu tenho as duas opções, tá vendo? Mínima ou Wi-Fi. Pronto, selecionei Wi-Fi. A porta acho que já está selecionada, ainda não, ó, com 6. Então pronto, temos tudo preparado para começar a programar. Se a gente vier aqui em exemplos, olha só, a gente já tem vários exemplos específicos da placa R4. Então vamos começar aqui com a matriz de LEDs. Vamos colocar aqui alguma animação, ó, Play Animation. Vamos colocar esse sketch. Não vou nem me preocupar com o que está aqui. Reparem que ele está usando já bibliotecas Arduino, né? Não tive que instalar bibliotecas, nada. Tá? Bibliotecas Arduino, bem simples. Olha só, aí em termos de programação, a gente está utilizando essa classe Arduino LED Matrix, né? Então, aqui a gente está carregando uma sequência, né, que está dentro aqui desse animation.h, iniciando, e aqui a gente está dando um play, olha, play through. Tá? Basicamente isso. Então, só isso aqui já está fazendo a animação. Vamos carregar e vamos ver aqui o que vai acontecer com o display. Carregou, então tem lá um exemplo de uma animação da matriz de LEDs funcionando. Está dando para ver aqui na tela, né, o efeito. E agora um outro recurso que eu quero utilizar é o recurso do Wi-Fi. Porque olha só, a partir do ESP32 nós temos, né, conectividade via Wi-Fi. Ou seja, também nas bibliotecas padrões do Arduino a gente consegue fazer uso desse recurso. Então, olha só que bacana. Se a gente for lá mesmo nos exemplos, nós vamos encontrar ali embaixo, olha, Wi-Fi S3. Tá vendo que é a do ESP32, mas tudo, ou seja, para o que nós estamos fazendo, não importa em que microcontrolador está o recurso do Wi-Fi. A gente pode, por exemplo, aqui, olha só, Scan Networks. Vamos escanear as nossas redes de Wi-Fi que eu tenho aqui no meu ambiente. Então já está selecionada a placa, vou só maximizar, vamos carregar. E aqui, deixa eu só verificar, ele vai iniciar o monitor serial a 9600 e ele vai mostrar a placa no monitor serial. Então vamos abrir o monitor serial, colocar a 9600, já está. E aí aqui a gente espera ele rodar e olha lá, já encontrou, tá vendo? Ele encontrou aqui 10 redes, tá? Tá aqui o nome de cada rede, o nível de sinal, a forma de segurança de conexão de cada rede. Aqui
ele tem o nosso MAC address dessa placa, tá? Para a gente poder, por exemplo, na rede, configurar a rede para ter alguma proteção ou liberar algo para essa placa, né? E olha só, ele está funcionando, de fato está funcionando. Então eu posso aqui, por exemplo, programar essa placa para ser um servidor web. Olha só, a gente tem aqui inclusive alguns exemplos. O Wi-Fi Web Server, tá vendo? Temos aqui o Web Client, tem um Pager Server, Chat Server, tem bastante coisa legal. Advanced Chat Server, Simple Web Server Wi-Fi. Tá? Então, tem vários exemplos aqui para a gente explorar. Queria pedir para vocês nos comentários, falem para a gente aí qual desses exemplos vocês querem que a gente explore, que a gente teste e que aplicação você imagina ter com uma placa dessa ligada na internet. Olha, vai ficar muito bacana esse projeto. Acho que para competições, para automações mais complexas e principalmente para a internet das coisas. Claro, internet das coisas, a gente tem uma ampla variedade de tecnologias, soluções, pode ir para o mais profissional. Uma placa Arduino, eu não diria que é aquela que a gente vai utilizar para um projeto muito profissional de IoT, de internet das coisas. Mas a gente pode prototipar com ela com certeza e muitos projetos dá para fazer com ela. Vocês viram as capacidades dos microcontroladores, né? Agora, o último teste que eu queria fazer no vídeo de hoje é com relação à porta DAC. Esse é um outro recurso que nós temos também aqui nesse Arduino, no R4, que é ter uma porta DAC. Se você não conhece o que é porta DAC, é uma porta, se não me engano, Digital Analog Converter, uma coisa assim, o DAC, né, o significado do DAC. Ajuda a gente aí nos comentários colocando qual é o significado de verdade, se é isso mesmo. Mas o que é importante você entender, o que é uma porta DAC, é que a partir dela a gente consegue ter sinais analógicos. Ou seja, no R3, né, o que a gente já está acostumado a conhecer, nós temos portas digitais e analógicas. Mas olha só, para input, né, a porta analógica que nós temos no R3 é para input. Ela lê sinal analógico no input. E na leitura, ela vai converter para o digital para processar em informação digital. Já a porta DAC é para o output analógico. Tá? Então, ela vai fazer uma saída analógica e aí é bem interessante. Essa saída analógica nós vamos encontrar aqui na placa, no R4, na porta A0. Tá? Então, a A0 ela é uma porta DAC. Vamos aqui pegar um exemplo. Tá? Então, olha só, eu pesquisei por DAC Arduino R4 e encontrei essa página do próprio site Arduino, tá? Que tem aqui algumas informações. E descendo, nós vamos encontrar, olha, um circuitinho onde nós podemos colocar na porta A5, a gente pode colocar um potenciômetro, tá vendo? Ligado entre positivo e negativo, e o conector central do potenciômetro na A5, que ele vai usar como input comum aí, isso pode ser igual no R3, mas a A0 é que está ligada aqui num buzzer, tá? Ou seja, um falantezinho para a gente poder ter a saída analógica. Aí a gente vai gerar um som analógico, não um som digital, ou seja, um som com ondas senoidais, não com ondas quadradas. Então esse é o circuito e aqui a gente tem o código, tá? Então eu vou copiar aqui esse código, vamos colocar lá na nossa IDE. Eis aqui o código tal qual, vamos carregar, prontinho, está carregado. E agora eu vou montar aqui o circuito para a gente testar. Olha só, prontinho, aqui eu já deixei a ligação. Então nós temos um potenciômetro. O sinal do potenciômetro, que é esse fio roxo, está ligado na porta A5. E temos aqui um buzzer passivo, tá bom? É um buzzer passivo. E esse buzzer, igual piezo, né? Ele está ligado aqui, o sinal está ligado na A0. Tá bom? Então está energizado tudo. E se a gente ligar o Arduino,
Olha lá, já está emitindo o som, tá vendo? Se a gente mudar o potenciômetro aqui, ele muda a frequência do som. Olha só. E é um som analógico. Isso a gente pode ver no osciloscópio. Vamos dar uma olhadinha agora a diferença desse sinal no osciloscópio. Ok? Então já trouxe aqui o osciloscópio, ele está ligado. E nós vamos conectar a leitura do osciloscópio na saída do sinal do buzzer. Pronto, eu só coloquei aqui uma extensão do jumper, já liguei o GND e vou ligar agora o sinal que está sendo gerado lá pelo Arduino. O Arduino já está ligado e olha só que bacana, pessoal. É uma onda realmente senoidal. Se a gente mudar aqui, olha, a gente consegue mudar, tá vendo a amplitude da onda? Olha só. Bacana, né? E é uma onda, claro que é uma onda quase senoidal, né? Dá pra gente ver aqui que ela ainda tem um aspectozinho de onda quadrada, mas ela acaba tendo um efeito mais senoidal. Então isso é uma porta DAC, para a gente poder, por exemplo, fazer projetos com saída sonora, saída de som que a gente tenha uma flexibilidade maior, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa placa, o Arduino Uno R4 Wi-Fi. Esse vídeo foi para compartilhar com vocês essas primeiras impressões, mas se você tiver ideia de algum projeto, algum teste que a gente possa fazer com essa placa, coloca aí nos comentários que vai ser muito bacana a gente fazer outro vídeo para se aprofundar. Fica a dica para você começar com Arduino nos nossos cursos de Arduino, então dá uma olhadinha aqui na descrição. Lá no site dos cursos você encontra o chat para conversar com a nossa equipe ao vivo. Fala lá que você viu esse vídeo aqui do Arduino Uno R4 e você vai se surpreender com um cupom de desconto que está te esperando lá para quem assistiu esse vídeo, tá bom? Comenta lá que aí você vai ganhar esse cupom de desconto. Gente, espero vocês aqui no próximo vídeo. Fica um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!